Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência à nossa série de vídeos a respeito da reforma tributária, mais especificamente agora na tal consolidação das duas PEC. A PEC 110 está no Senado Federal e a PEC número 45 que está na Câmara dos Deputados. Muito bem, foi formada uma comissão, são 15 senadores, 15 deputados, tem um presidente e um relator, e essa comissão ela vai executar esse trabalho de consolidação dos dois textos, né, num prazo de 90 dias. Deve começar por esses dias. Isso quer dizer que, se correr tudo bem, até o final do mês de março nós teremos a consolidação dos dois textos e aí sim o Congresso vai se dedicar a analisar um texto só e daí vai sair uma emenda constitucional aprovada, etc, né? Bom, nesse vídeo nós vamos iniciar um trabalho de simulação dessa possível consolidação. A ideia é que nós façamos o mesmo trabalho que a tal comissão mista vai fazer. Claro, a competência deles é muito maior do que a nossa, né? Mas a gente pode fazer uma tentativa, né? E a ideia, portanto, é tentar imaginar como serão desenvolvidos os trabalhos de consolidação dessa comissão mista, de um modo a tentar prever, com a máxima aproximação possível, qual será a redação final do texto dessa emenda constitucional que foi consolidada nos dois textos que estão na Câmara e no Senado. Muito bem. Na nossa comissão, não a comissão de Brasília, mas a comissão da CPA aqui, é formada não por 30, mas por 2, eu e a Júlia. Então, eu e a Júlia, que está aqui ao meu lado, vamos fazer a nossa consolidação, não é mesmo, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, a tarefa desses vídeos é uma comparação inicial entre as duas propostas, onde a gente destaca os pontos que coincidem e os pontos que divergem. E no final de cada vídeo nós vamos fazer alguns comentários sobre o texto que possivelmente subsidirá após a consolidação. E nesse vídeo, no primeiro vídeo dessa comparação, nós vamos falar um pouco sobre o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o famoso IBS, o IVA brasileiro. Exatamente. Então, nós pegamos os dois textos, 110 e 45, juntamos tudo, fizemos uma comparação entre um e o outro, vimos aquilo que coincide e aquilo que é a divergência. E vamos, logicamente, trabalhar nas divergências para tentar saber como será. E podemos começar, e claro que as PECs que nós estamos falando tratam de vários assuntos, mas o principal deles, sem dúvida nenhuma, é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o famoso IVA brasileiro, né? Muito bem. A base, se você ler as duas propostas, duas PEC, vai notar que a base de incidência do IBS em ambas as propostas é praticamente idêntica, a redação praticamente é a mesma. O IBS vai incidir todos os bens e serviços, incluindo a exploração de bens e direitos, tangíveis e intangíveis, inclui a locação de bens, operações em que, em regra, escapam da tributação do ICMS estadual e do ISS municipal, mas o IBS vai captar tudo isso, né? Então, a ideia é que nós tenhamos uma base de incidência bastante ampla, de um modo tal que o IBS pegue tudo, o que hoje é tributado pelo ICMS, pelo IS, pelo ISS, pelo IPI e pelo PIS e pela COFINS, né? Então, mas há realmente uma coincidência, né, entre as duas propostas. Muito bem, agora tem o problema das diferenças, né, Júlia? Isso aí. Bom, as propostas, elas trazem algumas diferenças significativas em relação aos pontos que vamos analisar daqui para frente. Começando pela competência tributária do IBS. Exatamente. Então, existem, claro, muitos pontos coincidentes, idênticos, não há problema nenhuma, só que tem diferença. Então, vamos conversar a respeito das diferenças, daquilo que desune tanto a PEC 110 como a PEC 45, e vamos começar pela PEC 110, está no Senado, hein? Bom, primeiro, na PEC 110 o IBS é um tributo estadual. A
competência de tributação do IBS para a PEC 110 são os estados, né? Diferentemente da outra ideia. Ora, mas os estados hoje, por exemplo, o ICMS é estadual, o ISS é municipal. Então a ideia da PEC 110 não, o IBS é um tributo estadual. Ele vai ser instituído por intermédio do Congresso Nacional, nenhum problema, né? Mas o poder de iniciativa de mudar, de alterar, ele fica reservado basicamente para os estados e municípios, exceto se haja uma comissão especial para isso, né? Então, importante, o IBS para a PEC 110 é estadual e municipal. Não há nenhuma referência, não há nenhuma iniciativa reservada para a União. É tudo estados e municípios. Claro, essa é uma grande diferença. Por quê? Como é que é na PEC 45, Julia? Bom, na PEC 45, o IBS é um tributo federal, ou seja, a competência é da federação. Embora esteja previsto em um novo artigo, que é o 152A, e não no artigo 153 da Constituição Federal, que trata sobre os impostos federais. Muito bem. O IBS na PEC 45, ele será instituído por meio de uma lei complementar federal, está dito lá, exceto em relação à fixação das parcelas de alíquota destinadas para a União, para os estados, o Distrito Federal e municípios, o que será definido em lei ordinária para cada ente federativo. Vejam, então, que existe uma diferença fundamental de origem entre a PEC 110 e a PEC 45 no que diz respeito ao IBS. Por quê? Volto a repetir. Na PEC 110, que está no Senado, o IBS está previsto como um tributo estadual, certo? Que ele vai ser, o poder de iniciativa, de alterar, modificar, aperfeiçoar, pertence apenas aos estados e municípios, salvo raras exceções. Ora, na PEC 45 a situação é completamente diferente, né? Lá está previsto que o IBS é um tributo federal e não estadual, né? E ele vai ser instituído por uma lei complementar federal, né? Exceto uma fixação de parcela tal, né? Então, ficou muito claro que existe uma diferença em relação a isso fundamental. Muito bem, daí vem a pergunta que não quer calar. Qual é o melhor modelo? Qual será aquele que terá a preferência dos parlamentares, né? Lembrando que são 513 deputados e são 81 senadores. Esses parlamentares representam praticamente o Brasil todo, né? Então a pergunta é o seguinte: quando começar a discussão disso e que os parlamentares forem chamados a se pronunciar, qual será o modelo adotado pelos parlamentares? O da PEC 110, que é estadual, ou da PEC 45, que é federal? Muito bem, aí vai depender de política, né? Muito bem, então nós preparamos alguns comentários a respeito disso, que colocamos na matéria aí, que quer dizer o seguinte: atualmente, hoje, note-se que há uma preferência pela PEC 45. Eu poderia dizer que a PEC 45 ela é a queridinha hoje no mercado. Por quê? Porque a PEC 45, nós temos falado muito disso, ela foi feita por uma entidade lá de São Paulo, que é a CCIF, né, o Centro de Cidadania Fiscal, capitaneada pelo economista Bernardo Api. E ela tem se mostrado aquela que tem mais simpatia, né? Basicamente, todo mundo que se pronuncia, os políticos, empresários, profissionais, advogados, contabilistas, enfim, todo mundo que fala sobre esse assunto tem uma preferência, uma caída aí pela PEC 45, nos parece que estou. Agora, tem uma sequência também, né? Uma letra B aí. Isso aí. Bom, o entendimento generalizado é o de que a competência federal, que a PEC 45 trata,
trará maior segurança jurídica como um todo. Exatamente. O grande problema hoje, no ICMS, por exemplo, é que nós temos a famigerada guerra fiscal. Os estados têm alguma possibilidade de legislação e eles manipulam isso aí, né? É claro que tem o CONFAS, né, o Conselho de Política Fazendária, que deveria ser um órgão que estabelecer limites e condições, mas acaba não fazendo isso, né? Então, o entendimento geral é que é melhor a competência federal. Por que é melhor? Porque vai trazer mais segurança jurídica como um todo. Por quê? Porque aí quem vai comandar o processo é a União, e não 26 estados, mais o Distrito Federal, mais 5.700 municípios, né? O ideal é que essa legislação seja toda ela federal, no modelo exatamente que está exposto, previsto na PEC número 45. E, aliás, tem um outro comentário, uma outra dúvida a respeito dessa história da competência. Bom, a atribuição do poder de iniciativa reservada aos estados e municípios traz receio de que ocorram os embates intermináveis entre os entes federativos. Exatamente. E aí surge o perigo de novo da tal guerra fiscal, né? Então, vejam bem, parece que no país, dentre as pessoas que estão participando dessa discussão, lembrando, são políticos, empresários, profissionais, entidades profissionais e assim por diante, enfim. Todo mundo que está participando dessa discussão, quando eu falo o que é melhor, o que não é, o que é isso, o que é aquilo, parece que é uma tendência, uma simpatia pela PEC 45 que está na Câmara dos Deputados, que aliás está num estágio bastante avançado já, completamente diferente da PEC 110 que está começando ainda, né? Então, tudo indica que numa consolidação final, lá, se correr tudo bem, né? Lá no final de junho, tudo indica que o modelo do IBS federal pode ser que vença, aquele que tem mais chance de ser aprovado pelos parlamentares e vá constar da versão final aprovada da emenda constitucional. É isso aí, Júlia? Isso aí, pessoal. Bom, nos próximos vídeos nós vamos continuar fazendo essa possível consolidação dos dois textos das PECs. Antes de terminar, gostaria de lembrar para vocês se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube e também acessarem a nossa página na internet, que é netcpa.com.br. Até a próxima, tchau! Muito bem, e eu queria lembrar que a discussão vai continuar, porque existem muitas diferenças entre a PEC 45 e a PEC 110, muitas diferenças, né? E no próximo vídeo nós vamos conversar com mais uma diferença que é muito importante e decisiva na escolha e na aprovação dessa tal reforma tributária. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.